Olá! Os gastos com previdência consomem grande parte dos orçamentos dos governos. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A lei orçamentária que estima receitas e fixa despesas para 2016, enviada pelo governador Pezão à Alerj, prevê 17,8 bilhões de reais para as aposentadorias e pensões. Isso equivale a 22,5% do orçamento total do Estado. Para efeito de comparação, a segurança deve receber 11,6 bilhões e a educação 7,8 bilhões. Para fechar as contas deste ano, foi preciso recorrer a um empréstimo do Fundo do Tribunal de Justiça do Rio. Mas para o ano que vem, a previsão é de um déficit de quase 5 bilhões de reais. Os desafios da Previdência no estado do Rio são tema do nosso debate de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação da Alerj, e Gustavo Barbosa, presidente do Rio Previdência. Obrigada pela presença, bem-vindos. Senhores, gostaria de começar questionando a relação da Previdência com os royalties do Rio de Janeiro. A queda dos royalties foi fatal nas contas da Previdência? Bom, como é do conhecimento de todos, as receitas de royalties e participações especiais que o Estado do Rio de Janeiro tem direito na exploração de petróleo e gás, elas vêm para o Rio Previdência. Então, parte das receitas do Rio Previdência que ajudam a pagar as aposentadorias e pensões tem como origem essas receitas de royalties. E elas têm... Essa parte, Gustavo, esse ano de 2015, aproximadamente 30%. 30% Isso. Dos royalties. Isso varia em função desse volume de receita que tem como origem o preço do valor do barril, o preço do barril de petróleo, a taxa de câmbio e a produção. Como o preço do barril de petróleo caiu bastante desde junho do ano passado, ele estava a aproximadamente R$115 o barril de petróleo. Agora ele está flutuando na casa de 50 dólares, 115 dólares em 2014, junho de 2014, e hoje aproximadamente 50 dólares. Então teve uma queda de aproximadamente 60%. Isso influencia muito no volume de receitas. Por isso, o ano passado a receita correspondia a aproximadamente 50% das receitas totais do fundo. Esse ano vai corresponder a aproximadamente 30% das receitas. Então essa receita ela é fundamental para que o Rio Previdência consiga honrar os pagamentos de aposentadorias e pensões, que este ano monta algo aproximado de 15,5 bilhões de reais. Daí a relevância dessa receita. Fernanda, eu queria separar duas coisas. Sim. 2015 das projeções de 2016. 2015, os royalties com a participação especial realmente desabaram. Foram reduzidos à metade. O total arrecadado pelo Estado em royalties PE em 2015 atingirá na ordem de 5,3 bilhões de reais. A previsão inicial era 9 bi. Desse 5,3 sai 5%, mais ou menos, para pagar, para cumprir a emenda constitucional do Fundo Estadual de Incentivo às Questões Ambientais, o FECAM, e sai algum outro recurso para pagamento de dívida. PASEP, né? PASEP, PISA, etc. Bom, então, tirando isso, o Rio Previdência, em 2015, ainda pagou de dívida dele, de adiantamento de royalties de participação especial, mais R$1 bilhão. Então, o que o Rio Previdência dispôs foi um valor muito pequeno, praticamente 30% da sua arrecadação. Isso ia gerar um déficit para o Tesouro aportar, no mínimo 6 bilhões e meio. Esses 6 bilhões e meio em 2015 foram supridos por uma lei que o Executivo mandou pela Casa e foi aprovada aqui na Alerj, para que nós acessássemos recursos dos depósitos judiciários, que são recursos de terceiros administrados pelo Tribunal de Justiça. Mesmo com esses 6 bilhões e meio, que já entraram no caixa do Rio Previdência, a lei veio com essa destinação específica, o Rio Previdência ainda vai fechar 2015 aproximadamente com um buraco de 2 bilhões que tem que ser supridos
pelo Tesouro do Estado por força de lei. Isso é a situação de 2015. Agora vamos ao orçamento de 2016, que são previsões. Aí a folha do Rio Previdência não é mais de 15 bilhões, é de 17,8 bilhões. E aí é que no orçamento que está na casa, tem algumas possibilidades de receita que pode acontecerem ou não. Ora, se em 2015 a receita de royalties PE foi de 5,3, quanto será de 2016? Se você ler no orçamento, está previsto o barril a $65 e o dólar a R$3. O barril não vai estar a $65. O senhor não está tão otimista quanto o governo? Não, nem eu, nem o mundo, porque o mundo está prevendo o barril a 55. E os economistas, né, avaliam que o valor real do dólar, tirando a especulação que está pela crise política que a gente vive, seria 3,50. Então, os dois números estão fora de propósito. Então, é muito provável que o ano que vem, a nossa arrecadação de royalties PE seja de 6 bilhões. E que que pulo de gato é esse de 6 para 7 bilhões? É que o secretário Júlio Bueno e o governo, a nossa CPI aqui da Petrobras está no mesmo sentido, que é que a Agência Nacional de Petróleo reveja o preço do barril, que hoje ela faz as contas para repassar o royalties PE, que é um preço de 10 anos atrás, né? Porque o nosso preço de barril não é o preço do Brent, que é o barril no mercado internacional, porque o nosso óleo é pesado, é um pouco mais barato. Isso há 10 anos atrás. Mas se o óleo melhorou de qualidade, os derivados desse óleo melhoraram de qualidade. Então é previsto que a ANP possa rever essa normativa e com isso a gente arrecadar mais 1,5 bilhão para chegar aos 7,5. Então é uma mera ainda hipótese e não uma certeza. Então esse é o primeiro problema das contas de 2016 em relação ao royalties PE. O segundo, que lá tem uma operação de crédito, que essa casa já aprovou, de 2,5 bilhões, dando como antecipação o royalties PE, lançamento de debêntures. Essa operação é uma operação, eu diria que hoje o mercado não aceitaria. Daqui a 6 meses, não sei, mas ainda é uma operação de risco. E a terceira operação de risco é vender imóveis na ordem de 1,3 bilhões de reais, com o mercado da construção civil também num descenso muito grande, que se agrava, inclusive, logo depois das Olimpíadas. Então, mesmo com isso tudo, né, com essas receitas, no meu entendimento, uma hipótese de acontecer, mas superestimadas, porque os dados ainda não são reais, o Rio Previdência fecharia suas contas com algo em torno de 4,5 bilhões de déficit, que teria que ser coberto por Tesouro. Mas imagine se esses 2,5 não acontecem. Esse 1,5 não acontece, pode subir para 7 para 8 bilhões. Bom, alguns pontos acho que são importantes serem colocados aqui. Primeiro, inicialmente, há uma certa divergência, o mercado ele, está enxergando um pouco mais otimista do que o deputado está colocando. Não está enxergando 55, sim está vendo acima de $60 o barril de petróleo o ano que vem. Tanto é que nessa última semana houve já uma valorização do preço do Brent. Ele já chegou a bater $53, caiu agora para 50, 51, e em função de cenários internacionais, enfim, é uma visão um pouco mais otimista do que o deputado colocou. O segundo ponto, é importante colocar que a operação, primeiro é importante colocar que não é uma operação de crédito, na realidade é uma venda definitiva, é uma cessão definitiva de royalties e receita de futuras de royalties. Isso só para a gente explicar, é uma mensagem do governo, né? Que veio do isso governo foi aprovado. Ser aprovado. Já aprovou. E o que por que é relevante falar que não é uma operação de crédito? Porque a operação de crédito ela tem uma outra dimensão. Ela tem um enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela depende da autorização do Senado, enfim, é uma outra dimensão. O que foi aprovado aqui na LEGE é uma alienação das receitas futuras de royalties e participações especiais
para ajudar ao Estado, ou ajudar o Rio Previdência a fazer frente às obrigações de aposentadoria e pensão. Então isso é importante colocar porque isso vem ajudar. O deputado está certo em colocar na questão que, neste momento, há o mercado, tanto nacional quanto internacional, está refratário quanto à operação. Obviamente, o Rio Previdência vai buscar aquilo que for o possível e o melhor para as contas do Estado. O terceiro ponto, o deputado colocou com relação aos imóveis, o volume, na realidade, o orçamento é de 1,167 bilhões, esse é o valor previsto orçamentariamente para a alienação de imóveis do ano que vem. É um desafio. Esses imóveis são de São quem? imóveis do Estado. O Estado tem uma carteira aproximada de 10 mil imóveis, então vai se buscar imóveis com um apelo comercial maior, obviamente, para gerar uma liquidez para que o Rio Previdência também, que ele vendendo os imóveis, consiga fazer frente às obrigações previdenciárias. Então, assim, só colocando alguns pontos que seriam relevantes serem aprofundados. Agora, uma pergunta, Gustavo. Esses royalties futuros, isso não seria um pouco como bola de neve, né? Você apostar que os royalties no futuro vão estar valendo mais para você poder investir nisso? Não. Primeiro é importante colocar que não há uma aposta. Na realidade, toda a operação que o Rio Previdência fez, operações em 2013 e em 2014, operações que foram consideradas exemplos mundiais, inclusive premiadas internacionalmente, 4 prêmios internacionais essa operação recebeu. Essas operações, elas têm como proposta essa venda futura de receita de royalties e participações especiais de forma estruturada. É óbvio que quando há uma perda do valor da receita, isso influencia a operação. Isso é assim, não só nessa operação, como qualquer outra empresa que dependa, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, que tem uma dependência da commodity, e essa commodity ela tem um comportamento declinante, como foi o caso dos royalties e do preço do barril de petróleo. Então isso é importante, isso faz parte de um processo. Isso não é uma aposta, isso é dentro de uma normalidade de um mercado financeiro que trabalha dessa forma, e foi onde a gente foi buscar um recurso, por sinal, bastante com um custo muito inferior ao que se poderia esperar de uma captação como essa, por exemplo, no mercado nacional. Então isso é importante, que mesmo com a valorização do dólar, né, o que ocorreu, mesmo assim isso não impactou de forma definitiva, porque as receitas de royalties também têm essa mesma característica. Então, a receita de royalties ela aumentou na proporção que a despesa aumenta. Então, quer dizer, mesmo tendo essa valorização do dólar, a gente ainda conseguiu fazer uma boa operação a um custo relativamente ao custo de captação no mercado nacional, muito vantajoso para o Estado do Rio de Janeiro. Isso é importante colocar. Fernanda, eu tenho deputado, uma divergência de fundo. Primeiro, que o Rio Previdência devia usar os seus royalties e participações especiais para se capitalizar e não para aliviar o tesouro do Estado. E o que ele tem feito é exatamente ao contrário. Ele está se descapitalizando e aliviando o tesouro do Estado. Dentro de pouco tempo, o Rio Previdência não contará com acervo quase nenhum para enfrentar nenhuma crise. Por quê? O grande capital do Rio Previdência é o royalties PE. Então, seguindo a inspiração do governo, imaginando barril de petróleo a 110, ele começou a fazer operações em cima de royalties e participação especial futuro, ele se descapitalizou. E hoje está pagando mais de 1 bilhão por essa descapitalização. E quando fizer essa de 2,5 bilhões, vai pagar, além desse bi, mais uns 300 milhões, vai passar para 1 bilhão e 300, 1 bilhão e meio. Por via de consequência, fica assim com uma bola de neve. Quando vende os imóveis, ele também descapitaliza. Então, quando ele vai estar descapitalizando, ele está propiciando que o Tesouro não invista nele. E aí o futuro fica pior, associado a uma regra previdenciária que cada vez mais faz aumentar as despesas. Porque se você pegar só 2015 para 2017, vou tentar fazer aqui de cabeça, né?
quando você diz assim, vou gastar, 2015 o Rio Previdência fez com uma folha de 15 bi, em 2017 com 17,8 bi. Isto é um aumento de mais de 20%. Dá aumento de 11%, 11 para 12%. Mas se comparar isso com 2014, vai a 20%, porque em 2014 foi 16%. Né? Número oficial das contas de 2014. Então, isto é um crescimento de folha também, brutal. Né? É claro que o Rio Previdência tem lá um plano previdenciário estudando o índice de mortalidade, etc, etc, mas a gente só vai zerar essa conta, tirando, evidentemente, as corporações militares, lá em 2074. Mas o problema é resistir até 2074 capitalizado. A gente vai continuar. Só um minutinho, Gustavo, eu vou fazer um intervalo rápido, a gente vai continuar discutindo isso no segundo bloco. É só um minuto, a gente já volta.